Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Hoje separei pra vocês matérias muito boas da mídia projetando essa final contra o PSG amanhã no Catar. E o Flamengo faz hoje o seu último treino antes de enfrentar o PSG. Diz aí, torcedor rubro-negro, qual é a análise que você faz? Vai ser um jogo muito difícil, muito equilibrado ou o Mengão vai dominar? Deixa aí nos comentários. Nação, muito obrigado àqueles que se inscreveram no canal para me ajudar a bater os 10 mil inscritos. E agora tá faltando muito pouco para bater essa meta. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal para ajudar. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa. Agora é o Globo Esporte chegando. Hoje, véspera de um dia especialíssimo. Quarta-feira extraordinária. À noite, jogo de ida da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, você vai ver, ao vivo na Globo. Mais cedo, outro jogaço, Flamengo e Paris Saint-Germain, valendo só a taça do Intercontinental. É ganhar e tirar onda de melhor do mundo, tá bom? Quer mais? Deixa eu conversar com o Richard Souza, já está aqui a posto para falar com a gente. As últimas do Flamengo pra galera aí, Richard Souza, tudo bem? Fala, Escobar, tudo bem, meu amigo? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Tudo pronto, tudo feito. O Flamengo treinou pela última vez aqui em Doha, no Catar. Finalizou a sua preparação para esse grande jogo contra o Paris Saint-Germain da França. Felipe Luiz tem um departamento médico vazio, todo mundo à disposição. E isso inclui o atacante Pedro, que se recuperou em tempo recorde, voltou contra o Pirâmides do Egito, ficou 9 minutos em campo e vai ficar novamente disponível. Titular? Não. Bruno Henrique deve ser mantido ali como homem de frente do Flamengo. Na defesa, a tendência é que o Léo Ortiz volte a ser titular junto com o Léo Pereira no lugar do Danilo, apesar de o Danilo estar vivendo um ótimo momento, tem feito partidas e gols importantes. Ali na frente fica a dúvida se vai ter Samuel Lino, Cebolinha ou Plata. Felipe Luiz falou mais cedo e disse o que espera desse jogão contra o Paris Saint-Germain. Olha só. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né? Principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Muito bem, e Richard, chamou a atenção um pouco o público nos outros jogos do Flamengo nos estádios. Chegou muita gente aí para essa final, não? Olha só, Escobar, realmente chamou a atenção. Contra o Cruz Azul eram 7 mil pessoas no estádio, contra o Pirâmides melhorou um pouquinho para 8 mil, mas sim, pela parte do Flamengo e do PSG, que também tem uma relação estreita aqui com o Catar, né? Desde 2011, foi comprado por um fundo de investimentos ligado ao governo do país. A parcial de ingressos nesse momento é de 31.241 ingressos vendidos, ou seja, teremos um público digno dessa final. O estádio tem capacidade para 45 mil pessoas. Escobar, o clima no Flamengo está muito positivo, jogadores muito confiantes, otimistas, com aquele discurso, sim, de muito respeito ao melhor clube do mundo, segundo eles, mas também de que o Flamengo pode fazer algo diferente e especial nessa decisão. Olha só, 3 jogadores falaram conosco hoje aqui no CT. Com certeza tem algo especial, algo no ar que não tem como, não dá pra ver, mas você consegue sentir, sabe? Danilo! É o nome da emoção! Tenho vivido um momento peculiar, onde, obviamente, a energia tem me levado a estar sempre podendo fazer gol. Regente! Presente! Com certeza amanhã vai ser um jogo mais intenso, que vamos ter que correr mais. Direto pro gol! Direto pro gol! Se manter concentrado, se manter focado. A gente fez bem até aqui. Tenho certeza que isso é o que pode nos levar a vencer a partida. A qualidade técnica deles é muito forte, a velocidade na transição. Obviamente, é um jogo onde você precisa estar no seu máximo nível, né? A ilusão que a gente tem é a mesma do torcedor, depois de tanto tempo poder ser campeões mundiais mais uma vez. Que jogo, hein, gente boa? Flamengo já jogou contra o PSG 3 vezes na história, venceu a primeira em 1975, aí perdeu em 1979 e em 1991, ano desta foto aqui,
o jogo terminou empatado, o Flamengo venceu nos pênaltis. E esse cara aí, o Júnior, nosso maestro querido, estava nesses jogos. Esse ano ele vai estar no Catar também, claro que como comentarista, né? Bem, o primeiro é 75, né, que tinha um ano e pouco, né, de profissional, e jogar no Parque dos Príncipes era uma coisa assim, era um sonho, na verdade, né? E nós ganhamos esse jogo. Em 79, já não dá para lembrar tanto que a gente perdeu de 3-1 esse jogo, né? E finalmente em 91, o jogo foi empate no Vitória e terminou a gente ganhando nos pênaltis. O resultado é positivo, né? 2 vitórias contra uma derrota. Na verdade, era um clube médio ainda, né? Não somente da França, mas também do futebol europeu. Hoje é outra coisa, quer dizer, o poder, não só financeiro, mas estrutura, organização, demonstra exatamente o que eles vinham buscando há muito tempo. Verdade. PSG que não tá assim na melhor fase, deu umas tropeçadas por aí, tá na vice-liderança do campeonato francês, mas vai fazer de tudo para fechar o ano bem, hein? O Paris Saint-Germain era um clube simpático. Tinha um escudo bonitinho com a Torre Eiffel. Estádio com nome chique, Parc des Princes. Brasileiros cheios de carisma, Ronaldinho, Raí, Abelão. Mas não tinha aquele sucesso, né? 2 títulos franceses em 40 anos de história. Até que um dia, em 2011, chegou ao clube Nasser Al-Khelaifi, executivo da Qatar Sports Investment. Ele despejou um caminhão de dinheiro e aí as taças se multiplicaram. Agora são 13 francesões na conta, 16 Copas da França e finalmente a joia da coroa, a Liga dos Campeões da Europa. Só falta conquistar o mundo. E aí eu te pergunto, quem poderia impedir os planos de Nasser Al-Khelaifi? O Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo do Felipe Luiz. O PSG é da França, mas está em casa nesse Intercontinental, porque quem banca o time mesmo é o Catar, o país mesmo. E é um timaço, hein? Olho nesses caras aí, Marquinhos, Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia. Ainda tem o Dembélé, que foi eleito o melhor do mundo na última temporada. O PSG teve um ano fantástico, ganhou 5 títulos, fez 173 gols. Atropelou todo mundo. Peraí, quase todo mundo. E para quem acha que os caras não estão nem aí pro Intercontinental, o técnico Luiz Henrique poupou os titulares no último jogo contra o Metz. Tudo para faturar a taça no Catar. O Flamengo joga muito bem com a bola e pressiona muito bem sem a bola. É um time muito interessante, muito forte fisicamente, com jogadores experientes e de muita qualidade. Vai ser uma final apaixonante, porque os 2 times têm estilos parecidos. Estilo muito parecido. Mas eu só sei que vai ser um jogaço, hein? Se o PSG tá varrendo tudo, o Flamengo também tá. Se o PSG tem um timaço, o Flamengo também tem, pô. Se o PSG quer conquistar o mundo, vai ter que cortar um dobrado, hein? Não está fácil encontrar flamenguistas pelas ruas de Doha. Ah, sim, tá. Mas dá pra entender porque... Sim, a explicação é fácil. Foi o Mundial no metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores. E o Mundial logo em seguida. O primeiro jogo da Copa Intercontinental foi apenas 10 dias depois da final da Libertadores. E o pessoal tem que decidir em cima da hora, né? Por exemplo, eu comprei minha passagem, foi semana anterior ao jogo. Comprei, sei lá, 15 dias atrás. Lima e Doha, 2 passagens caras. Pra Lima, mais ou menos uns... Eu consegui comprar antes, então me organizei uns 4 mil. Catar foi mais caro, Catar foi uns 12. Então, assim, só as passagens têm uma noção de quanto se gasta, né? Não tem voo direto do Rio de Janeiro para o Catar. A maioria acabou pegando passagens com várias escalas. É o caso de Jéssica, torcedora e influenciadora símbolo do Flamengo, passou quase um dia voando. E
tudo isso sem contar o que se gasta com hospedagem, ingressos, comida. Realmente precisa gostar muito. É difícil pagar, considerando que é um time brasileiro. E acho que também a logística é complicado, né, cara? Acho que o cara tem que viver meio que em função do time, né? É a minha maior paixão. E todo mundo que me conhece sabe que a minha vida é esse clube. Então, eu mudei tudo, praticamente tudo na minha vida, para viver acompanhando o Flamengo. Foram apenas 7.108 pessoas diante do Cruz Azul, 8.368 contra o Pirâmides. Com exceção de 3 jogos do Campeonato Carioca, os 2 piores públicos do Flamengo no ano. Estranho, diferente. Os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádio lotado, todos os lugares, em casa e fora. Então, é uma pena. E olha que a FIFA ainda distribuiu alguns ingressos, mas nem a população local se animou muito. Não é que no Catar o futebol não tem importância, muito pelo contrário. O problema é que a Copa Intercontinental acontece ao mesmo tempo e na mesma sede que a Copa Árabe de Nações. Por aqui, é esse o grande torneio do momento. Também não ajuda nada o fato de que nas ruas a propaganda é só voltada à competição das seleções da região. Não se encontra um sinal sequer do Mundial de Clubes. E é engraçado, porque eu nem sabia que estavam na Copa Árabe, né? Eu vim pra ver a Copa Intercontinental e sim, não vi nada de anunciando a Copa Árabe, a Intercontinental aqui. Também não é que os moradores da região não gostam do futebol brasileiro. Esse argelino diz que ama a seleção desde pequeno. Não foi em nenhum jogo do Intercontinental, mas vai comprar ingresso para a final contra o PSG. Para a grande decisão, até pela venda de ingressos, já é certeza de que o público será bem melhor. Primeiro, porque os amantes de futebol querem ver o poderoso Paris Saint-Germain. Segundo, porque vão chegar mais rubro-negros, principalmente aqueles que moram em países da região. Tem também os que viraram flamenguistas. Este saudita diz que vai para a final e tornou-se rubro-negro por causa do Michael, que jogou no time que ele torce, Al Hilal. Michael conquistando corações. E olha que jogador bom jogando na Arábia não falta. Então na tela a gente tem essa questão envolvendo o PSG, hein? Como o PSG chega para enfrentar o Flamengo. Então a gente está vendo aí nessa temporada o time do Luiz Henrique fez 23 jogos, o aproveitamento é alto, em 72%. O artilheiro é o Gonçalo Ramos, é o segundo colocado da Ligue 1, terceiro colocado da fase de grupos da Champions, campeão da Supercopa da UEFA. Nenhuma derrota foi por 2 ou mais gols de diferença. E ele não perde então há 3 jogos. 2 vitórias e 1 empate. Alguns jogadores descansaram também aí na última rodada do Campeonato Francês. E é assim que o time chega com força para essa decisão. É o Renato Senise que está com a gente, porque mais cedo teve a entrevista coletiva do Felipe Luiz, certo, Senise? E o Flamengo, então, também acompanhando e esperando o PSG para essa decisão da próxima quarta-feira. É o Senise que está ouvindo a gente já? Não? Não temos o Senise? É a grande decisão, então, do Campeonato Mundial Interclubes. A gente mostrava como o Felipe Luiz estava destacando essa chegada do Flamengo por lá, tá? Então a gente acompanha, assim, as informações do Flamengo agora com o Senise. Flamengo treinou agora há pouco aqui no CT de El Hersal. Flamengo que poderia ter treinado no palco da partida, né, no estádio de Ahmad Bin Ali, assim como o Paris Saint-Germain, que vai treinar mais tarde no estádio de Ahmad Bin Ali. Mas o Flamengo optou por treinar aqui porque vem fazendo todos os treinamentos aqui desde que chegou em Doha, no Catar, e um time que está ganhando não se mexe, então o Flamengo preferiu treinar, fazer a última atividade antes da partida decisiva dessa quarta-feira aqui no mesmo local. Antes do treinamento, o técnico Felipe Luiz falou, deu uma extensa entrevista coletiva, elogiou muito o Paris Saint-Germain, falou até da geração de 81, né, campeã mundial com o Flamengo. Ele disse que não dá para comparar, que aquela geração será sempre a melhor de todas, porque a partir dali, né, o Flamengo se tornou grande, conhecido internacionalmente, e a quantidade de gente que virou flamenguista por causa daquela geração não dá nem para calcular, segundo as palavras de Felipe Luiz. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira, né? Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. É uma geração que marcou uma época que fez os pais levarem os filhos pequenos por estádio durante anos, com o Flamengo mal e eles lá apoiando. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração.
Flamengo disponibilizou três jogadores para falarem com a imprensa. Arrascaeta, Jorginho e Danilo. Jorginho e Danilo, né, com extensa experiência europeia, falaram sobre isso, falaram que já enfrentaram o PSG algumas vezes, deram ali algumas opiniões de como deve ser a partida. Todo mundo falando que para ganhar do Paris Saint-Germain precisa ser uma partida perfeita. E falando em partida perfeita, não dá para não falar do Arrascaeta, né, que tem uma temporada praticamente perfeita, né? Ele que disputou 63 dos 77 jogos do Flamengo na temporada, tem 25 gols, é o artilheiro do Flamengo com 25 gols e é a temporada mais artilheira da carreira do jogador uruguaio. Arrascaeta que por pouco não vem para o Mundial de Clubes, mas ele fez um tremendo esforço para estar aqui. Vamos ouvir então os jogadores do Flamengo, começando por Arrascaeta. Foi uma decisão em conjunto com minha esposa, porque praticamente quem ia decidir isso era ela. Fiquei muito feliz de chegar a um acordo de a gente poder ter nosso filho antes de viajar, porque para mim também é uma oportunidade única aqui. A gente não sabe se depois na frente vamos ter essa possibilidade de poder disputar mais um Mundial de Clube, então a gente está muito feliz, graças a Deus. Milano chegou bem e a gente está na final, assim que ainda temos mais um passo para conquistar. A forma como a gente começa o jogo e afronta os primeiros minutos, obviamente, tem uma influência muito grande durante toda a partida. Mas outro dia eu ouvi uma frase que fala que, uma interpretação de vida que fala, nós somos uma sucessão de acasos no caos, né? Então, muitas coisas às vezes independem de nós, mas obviamente o tipo de acaso que a gente vai viver depende da nossa preparação e da nossa entrega, da nossa determinação. Acredito que a partida, principalmente contra o Bayern de Munique, foi um grande aprendizado para essa equipe e que possa surtir um efeito positivo para o jogo de amanhã. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado aí em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, o Flamengo hoje fez o seu último treino de preparação para a grande final do Mundial de Clubes. E aí, com todos os jogadores à disposição do Felipe Luiz, não tem mais ninguém machucado no departamento médico. Nem se fala de cartão, suspensão, porque nessa fase final, né, mesmo se tivesse, acho que já ia ser renovado, não tem ninguém pendurado nem nada, porque é um jogo só, uma única final. E um jogo muito difícil, o Felipe Luiz está escondendo aí as 7 chaves, a escalação, ainda não consegui pegar em alguma fonte confiável uma prévia da escalação para ver como é que o Felipe Luiz vai montar esse time, mas acredito aí que ele vai montar com força máxima e um time parecido com o time que foi a final da Libertadores da América. Para você, torcedor rubro-negro, qual seria o time ideal a entrar em campo para enfrentar o PSG e de que maneira que o Flamengo tem que se portar nesse jogo aí para poder conseguir levar esse troféu para casa e conquistar o bicampeonato? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.